Uma vez na escola, a professora de história chegou com uma fita com documentários. E um deles era um documentário sobre o Egito. Porque antes eu pensava, eu quero trabalhar, sei lá, com arqueologia bíblica, que era o que a gente tinha acesso. Para mim, tanto fazia, era o que tivesse, estava lá. Só que aí apareceu esse tal do Egito, eu não sabia nada de Egito, nada. Eu vi aquelas imagens, era uma reencenação da descoberta da tumba de Tutancâmon. Então a câmera ia passando por cima da tumba, tal, mostrando as coisas, até que mostrava o sarcófago dele. Quando mostrou o sarcófago dele, foi aquele momento que eu pensei, eu quero trabalhar com isso. Você entrando na bioarqueologia, você pode adentrar no estudo de remanescentes ósseos, no caso de restos ósseos, múmias. Aí também tive contato com arqueologia subaquática, que depois me levou para a minha conclusão de curso, que seria em arqueologia de ambientes aquáticos, zooarqueologia. Então eu aprendi sobre cerâmica, inclusive provavelmente fui a aluna mais chata, porque eu não entendia e ficava lá no pé do professor, me ensina, eu não entendi essa parte. Aí, tipo, se tinha uma partezinha, eu chegava lá, professor, não tô entendendo. Consegui tirar 7 na matéria dele, e era difícil, viu? Eu tenho orgulho até hoje, pena que ele não lembra meu nome. Quando a gente pensa em água, normalmente se pensa, no caso de Egito, por exemplo, ela tá ali para agricultura e para locomoção, sendo que os antigos egípcios, depois eu sentando e entendendo o trabalho, eles entendiam a água como um espaço sagrado e tinha relação com o mundo dos mortos, o mundo dos deuses. Por exemplo, quando eles olhavam para o céu, as estrelas que nós vemos hoje, para eles, eram embarcações de deuses navegando. O sol, para fazer a sua mudança do dia para a noite, ele está em uma embarcação, que ele está passando no nosso céu, e quando ele some, ele entra no submundo, ainda com a embarcação, e ele tem que fugir da serpente e a Pepe. Então tinha essas situações. O rio Nilo, ele vem do sul da África, da região do Saara, né, do sul, vindo do Sudão e tal. Então eles entendiam que de onde vinha a água era a região da Núbia, e para onde ela ia era o Grande Verde, que é o Mar Mediterrâneo. Então era o sul e o norte. Sabendo sobre a correnteza, eles definiam qual era o lado leste e o lado oeste, que um lado era o lado dos vivos e o outro era o lado dos mortos, porque era de onde o sol vinha e onde ele sumia, que era a terra dos mortos. Eu queria, no mestrado, fazendo arqueologia egípcia e não continuar com a arqueologia brasileira. A arqueologia brasileira é ótima, mas não era a minha vocação. Aí eu pensei, só são 2 anos. No doutorado eu tento procurar pela arqueologia egípcia. Aí foi quando, foi se seguir no mestrado, eu já tinha definido qual era o meu objeto de estudo. Foi outro também exclusivo, que foi sobre aplicar a arqueologia de ambientes aquáticos aos oásis, que não se falava muito de oásis, ao menos não dessa perspectiva. E eu até fiz uma brincadeirinha no meu trabalho, que, sinceramente, se fosse hoje em dia, com todas as ferramentas que nós temos hoje, cara, meu trabalho teria sido uma coisa que eu ia estar velhinha, lá na cama, morrendo e pensando, foi lindo. Aí aconteceu uma coisa que eu não imaginava nunca. Eu fui convidada para entrar no selo do Science Vlogs. Eu tinha Facebook ainda na época, e eu recebi uma mensagem do diretor na época, convidando, e eu achei, é fake, e ignorei totalmente. Aí passou uns dias, foi quando o Rafa, que depois virou meu agente, aí foi quando o Rafa mandou uma mensagem pública pra mim no Twitter. Márcia, olha o seu Facebook, tem algo importante lá. Na mensagem era basicamente, olha, isso aqui não é uma piada, isso aqui não é golpe e tal. Eu tô te convidando pra entrar no Science Vlogs, a gente é um selo de divulgação científica e blá blá blá. Aí eu li aquilo e tal, aí eu cheguei e disse, tá bom, eu quero. Naruhodô Entrevista, Márcia Jamili. Naruhodô Podcast. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico.
E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte. Você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem, ouvinte Naruhodô tem desconto especial. Mas para isso é preciso acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodô. Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br/promoção/Naruhodô. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com a Márcia Jamili. Márcia Jamili é arqueóloga, roteirista e criadora de conteúdo de ciência. Ela é conhecida por sua atuação no site Arqueologia Egípcia, nos canais Arqueologia pelo Mundo, Márcia Jamili e o Egito Antigo e no Nerdologia. Além disso, está atualmente escrevendo um livro intitulado Mãe África, que será publicado pela HarperCollins. Nascida em Aracaju, Sergipe, sempre sonhou em se tornar arqueóloga e logo após terminar o ensino médio ingressou na Universidade Federal de Sergipe para estudar arqueologia. Ela se formou em 2010 com a monografia Egito Submerso, Arqueologia Marítima Egípcia. Durante a graduação, Márcia dividia seu tempo entre os estudos e a escrita para o Arqueologia Egípcia, site criado em março de 2008 e abriu um canal no YouTube em setembro do mesmo ano. Em seguida, obteve um mestrado na mesma área e universidade com a dissertação Arqueologia de Ambientes Aquáticos no Egito, uma proposta de pesquisa das sociedades dos oásis do período faraônico. Em 2014, ela publicou um ensaio independente intitulado Uma Viagem pelo Nilo. Após se formar, Márcia trabalhou como freelancer em arqueologia de 2013 a 2015, mas teve que interromper devido a questões de saúde. Em 2017, impossibilitada de participar de trabalhos de campo, ela se dedicou mais intensivamente ao site e ao canal do YouTube. Em maio de 2018, foi convidada a entrar no selo Science Vlogs Brasil. E no final do mesmo ano, ganhou o prêmio YouTube Next Up. Em outubro de 2021, o canal passou a se chamar Arqueologia pelo Mundo. Vamos então para a conversa com a Márcia. Márcia Jamili, muito obrigado pela sua presença aqui no Naruhodô Podcast, obrigado por ter topado essa conversa. Dá o seu primeiro salve aí para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes do Naruhodô. Eu que agradeço pelo convite e eu preciso falar que esse aqui está sendo o meu retorno dando entrevistas em podcasts, tá? Então é especial. Estou aqui de volta depois de meses e mais meses enfurnada em uma caverna. Mentira, gente. Eu estou aqui de volta dando entrevistas e realmente estou muito feliz pelo convite. Que bom, Márcia. A gente também. Ô, Márcia, a gente vai começar como eu começo com todas as pessoas que entrevisto aqui no Naruhodô. Eu quero saber quando você nasceu, onde você nasceu e em que contexto familiar, social você nasceu. Gente, eu acho que talvez seja a história mais diferente. Quando você disse que ia me perguntar, porque eu fiquei, meu Deus. Primeiramente, eu nasci no dia 26 de agosto. E assim, não foi um nascimento muito convencional, porque eu nasci no corredor do hospital, sem assistência médica. Eita! Pois é. Não foi muito bacana, não atenderam a minha mãe durante o nascimento, então eu tive que estrelar nesse mundo aqui sozinha, somente eu e ela. Onde foi isso? Foi aqui em Aracaju mesmo. Eu não posso dizer o hospital porque, né? Em Aracaju.
Foi aqui em Aracaju. Eu não sei muito das circunstâncias, mas basicamente essa é a historinha de que até, inclusive, a minha mãe precisou fazer uma cirurgia alguns anos atrás para consertar o estrago que eu fiz, né? Porque eu saí, tipo, olha, eu não tenho tempo a perder, eu quero me ir embora, bora gente, porque o Egito me espera. Então eu saí com tudo dentro dela, mas depois disso ela ficou bem doente e eu também nasci com um problema nos olhos, que os meus olhos ficaram bem vermelhos. Então, minha mãe não teve nem assistência durante o parto, aí claro que depois chegou o médico, limpou ela e tal, e depois ela foi enviada para casa e quem teve que cuidar dela foi a minha avó e as vizinhas. Então não foi um ambiente muito bacana, ainda mais que, imagina só, foi em uma casa de taipa, sabe, aquelas casas de barro e tal. Então foi nesse ambiente que eu nasci. E é engraçado, eu falo hoje que é engraçado, né? Porque quando eu cresci, comecei a estudar, né, arqueologia e tal, a parte de mitologia, normalmente os deuses sinistros, eles nascem saindo sozinhos da mãe ou do pai. Então eu fiquei, gente, que coisa, né? Não foi muito bacana não, mas enfim, estamos aí. Mas então foi um parto natural... Foi. No corredor de um hospital sem nenhum tipo de assistência médica. Exatamente. É um hospital público, é isso? Ai, eu não vou lembrar agora, porque essa é uma história que eu não escuto muito, não tenho tanto interesse aqui, é a primeira vez que eu estou falando publicamente. Você tem aí um furo de reportagem, parabéns. Posso até gritar pra mãe aqui e perguntar, mãe, eu nasci no hospital público ou foi particular? Não, eu acho que foi particular. Que eu acho que foi alguma coisa do pagamento que ainda não tinha caído, alguma coisa assim. Que, tipo, ela já tinha pago, mas ainda não tinha confirmado e deixaram ela lá. Com enfermeiras e técnicos, todo mundo olhando do tipo, olha, a gente ainda não pode aprovar porque não tem assinatura. Alguma coisa assim, gente. Que absurdo. Posso até estar mudando alguma coisa na historinha, porque tem muitos anos que eu escutei. Repete pra mim, foi em que ano isso? O seu nascimento? Isso foi em 87. 87. E aí, e qual era o contexto, assim? Como era a sua família quando você nasceu? Em que bairro de Aracaju vocês moravam? Eu não posso falar bairro porque Aracaju é um ovo. Se eu falar, as pessoas vão... Se eu descrever qualquer coisinha, vão descobrir. Mas eu moro hoje em outro bairro, mas onde eu cresci, né? Os primeiros dias era um bairro muito humilde daqui e a minha família era extremamente humilde, é tanto que, como eu falei, o resguardo da minha mãe e eu bebezinha, a gente ficava em uma casa de taipa. A minha mãe até fala que uma das coisas que não sai da mente dela é que sujava a casa e tal, aí a minha avó jogava água pra tentar limpar, e saia aquele barro, e tipo, eu bebezinha ali. Não foi muito bacana, não. Quem esperava um nascimento muito glorioso tá recebendo essa história. Não teve muito glamour, é isso? Não teve. Só tem eu lá muito exibida, nascendo no meio do corredor e falando, gente, como é que diz aquela atriz? Eu não tenho tempo pra quem tá começando. E a sua família é grande, é pequena? Você tem irmãos, irmãs? Eu tenho 2 irmãs. Eu sou a do meio. Inclusive, eu adoro sempre contar que quando perguntam, Márcia, por que é que você começou a trabalhar com internet? Por que você tem um canal? E eu sempre respondo, porque eu sou a filha do meio. A minha mãe foi mãe solteira, embora ela fosse casada com meu pai, eles viviam separados. E, basicamente, eu só tive contato com a família da minha mãe. E as suas irmãs, elas fazem o que hoje? A minha irmã mais velha é dona de casa e a minha irmã mais nova é professora de artes. Inclusive, é a minha irmã quem faz algumas das ilustrações que tem no meu canal, o Arqueologia pelo Mundo. Ela é ilustradora também, então. É também, mas no momento a profissão dela é professora de artes para os kids, para o futuro do Brasil. Porque pra você ela trabalha de graça, é isso? Não, às vezes eu pago pra ela, outras vezes ela fala, eu estou doando pra ciência, que é isso, não abuso da minha irmã, não pode perguntar pra ela. Sensacional. Ô Márcia, e como é que surgiu o seu interesse pela arqueologia? Assim? Foi o seu primeiro interesse ou se você tinha outros sonhos quando você era criança? Não, foi meu primeiro interesse. Eu não faço a menor ideia. Porque, veja bem, eu vivi em um contexto bem humilde. A gente era pobre, mas não passava fome. Isso, até onde eu não lembro de um dia passar fome. Mas eu simplesmente não faço ideia onde foi que eu vi essa tal de arqueologia e eu me apaixonei. Eu lembro até que quando eu era bem pequenininha, eu pegava os pincelzinhos de maquiagem da minha mãe e ficava passando a poeirinha, fingindo que estava numa escavação. Só que as coisas mudaram quando na escola
Eu sempre estudei em escola particular, tipo escola de bairro e tal. Uma vez na escola, a professora de história chegou com uma fita com documentários. E um deles era um documentário sobre o Egito. E assim, ela colocou no cineminha da escola, só que tava aquela barulheira, não dava pra escutar nada. Só que eu vendo as coisas, eu pensei, eu quero fazer isso. Porque antes eu pensava, eu quero trabalhar, sei lá, com arqueologia bíblica, que era o que a gente tinha acesso. Pra mim, tanto fazia, era o que tivesse, tava lá. Só que aí apareceu esse tal do Egito, eu não sabia nada de Egito, nada, nada, nada. Que idade você tinha nessa época? Eu tinha 13 anos, era uma quarta-feira, de manhã cedo. Eu lembro desses pequenos detalhes. Foi em 2001. Eu vi aquelas imagens, inclusive eu encontrei esse documentário depois, eu reagi a ele e ele continua lindo. Mas eu vi aquelas imagens e tal, que tipo, começava com 2 homens descendo uma escada e um deles fazia um buraco na parede pra dar uma olhadinha e passava uma vela e aparecia vários artefatos arqueológicos. Era uma reencenação da descoberta da tumba de Tutancâmon. Então a câmera ia passando por cima da tumba, tal, mostrando as coisas, até que mostrava o sarcófago dele. Quando mostrou o sarcófago dele, foi aquele momento que eu pensei, eu quero trabalhar com isso. Com 13 anos? Com 13 anos. Inclusive, Tutancâmon faz tão parte da minha vida que eu tatuei o nome dele no meu braço. O público não está vendo, mas eu estou vendo aqui uma tatuagem grande que pega basicamente o antebraço inteiro dela. E tá aqui, a fila de hieróglifos. Mas assim, imagina a minha mãe, que, nossa, eu lembro de... Eu tô começando a desbloquear umas memórias aqui. Porque você estava no ensino fundamental ainda. Sim. Né? E já tinha uma clareza do que ia fazer no futuro. Pois é, eu acho que isso foi bom e foi ruim ao mesmo tempo, porque foi bom no sentido de que eu já tinha aquele objetivo. Foi ruim porque eu vim de uma perspectiva social que pessoas que saem da minha situação não viram acadêmicas, muito menos arqueólogas. E as piadocas que eu ouvi no meio desse caminho, cara, não foram muito bacanas não. Sem contar ver que as oportunidades que outras pessoas tinham não são as oportunidades que eu posso ter, e isso aí magoou muito. Tem uma série, eu não vou lembrar o nome, mas é com a Selena Gomez, que é de um podcast, eles moram em um apartamento e tal, que tem um capítulo em que uma personagem fala, se você tiver um sonho, arranje mais um, porque se um não der certo, você não se frustra. Eu comecei a pensar muito nisso, porque, cara, da mesma forma que, por um lado, foi muito bom eu ter aquele objetivo fixo, do outro, é muita frustração também que você sente, sabe? E aí você sai do ensino fundamental e você fez o 2º grau normal, é isso? Normal. Sim, eu tava falando a historinha que quando... Eu já tava aqui voando. Quando eu comecei a gostar de Egito, eu fico imaginando a cara da minha mãe, eu chegando pra ela, porque assim, eu lembro que numa quarta-feira eu assisti o documentário, eu cheguei pra professora de história e pedi o VHS dela emprestado, cheguei pra ela e pedi, né, porque eu queria ver, e ela olhou pra minha cara do tipo, o quê? Tá, tome! Eu peguei, ela disse, você pode passar uma semana com essa fita, tá bom. E eu passava, tipo, toda hora assistindo, toda hora. E eu lembro que a gente tinha uma TV bem pequenininha e eu devolvi a fita pra professora e eu tava em casa, minha mãe tava assistindo a TV. Nisso passou uma propaganda. Revista Egiptomania, volume 1, Tutancâmon. Quando eu olhei, eu fiquei, não, mãe, me dê. E ela olhou, tá bom. Aí tinha somente um shopping aqui, onde eu moro. Na época, né, só tinha um. E ela disse, eu vou te dar o dinheiro da passagem de ônibus e o dinheiro da revista, porque tava lá, promoção, acho que era R$19, alguma coisa assim. Aí ela, e o dinheiro pra comprar a revista. Eu fui lá, peguei o ônibus. Quando eu cheguei, cara, eu ainda lembro onde eu abri essa revista. Essa revista eu tenho até hoje. E foi simplesmente incrível, foi mágico. É uma lembrança muito boa daquela época. E você lá com dinheirinho contadinho pra comprar. Contadinho. Inclusive, tinha um papelão enorme do Tutancâmon, que eu cheguei pra a vendedora e falei, eu posso levar? Ela, não, e rasgou na minha frente, desgraçada. Rasgou na sua frente? Foi, rasgou na minha frente. Mas peraí, era uma espécie de material de ponto de venda, assim? Era um expositor? Não era expositor, era tipo o papelão, e tava a revista com plástico. E por que ela não quis te dar? Não sei.
Não foi com essa cara, hein? Mas tem uma cara mó simpática, qual é a dela, né? Pois é, isso que eu não entendi. Enfim, se ela estiver escutando isso, eu espero muito que você tenha tido caganeira, tá? Muito Espero recalque aqui. Não gostei, tá bom? E se inscreva no meu canal, queridinha. Nos meus 2 canais, tá bom? Queridinha. Tá certo. Só não lembro o rosto dela. Mas aí, você teve que terminar o 1º grau, entrou no ensino do 2º grau normal, você fez um ensino médio normal. Então, a sua curiosidade por Egito e por arqueologia era meio que uma atividade paralela sua, isso? Sim, é outro detalhe da minha vida, que, por exemplo, eu entrei no ensino médio e pra mim, eu fazia por fazer. Eu via o ensino médio como eu tenho que terminar o ensino médio e estudar para poder fazer o vestibular para entrar em arqueologia. E essa aqui é uma outra historinha, tá? E, basicamente, meus amigos, os professores, todo mundo sabiam que eu era fascinada por Egito. Eu levava sempre revista pra escola. Inclusive, na época era banca de revista, né? Só que eu não podia ir pra banca de revista o tempo todo. E a minha mãe, por acaso, na época, tinha uma colega que tinha uma banca de revista. E sempre que chegava algo do Egito, essa moça já pegava e mandava pra minha mãe. E era assim, cara, eu ficava muito fascinada. Eu não sei dizer a reação que meu corpo tinha, que eu sentia o meu braço ficar gelado, porque eu ficava super empolgada, era super incrível. E uma das lembranças legais da minha adolescência é que quando eu tinha lá para os meus 15 anos, chegou uma exposição de Egito aqui, em Aracaju. Só que assim, meu dinheiro era passagem e lanche da escola. É o que? Era uma exposição num shopping center, num museu? Onde era? Era em um shopping, era aquelas exposições itinerantes. Aí, só que eu tinha que juntar dinheiro pra ir. Eu tinha educação física de manhã, sem contar que eu tinha que estudar, né, de manhã. À tarde eu tinha escola e à noite eu tinha que voltar pra casa. E eu tinha esse grupinho de amigos, que uma noite disseram, bora ali no shopping. E eu, bora. Aí foi todo mundo, aquela molecada, tudo a pé, de noite. Meu Deus, coisas que a gente não faria hoje, mas foi todo mundo a pé. Quando a gente chegou lá, aí eles ficaram, bora ali na frente da exposição. Eu cheguei e falei, mas eu não tenho dinheiro pra entrar. Aí eles falaram, então, é porque a gente juntou dinheiro pra você entrar. Aí eles pegaram as moedinhas e entregaram lá pra vendedora. Fofo. Não antes de entregar pra ela um chiclete de bomba, bichinha. Eles fizeram isso também, eram fofos por um lado, pro outro deram um chiclete de bomba pra mulher. E eu entrei. Quer dizer, eles fizeram isso de maneira premeditada, assim? Sim, eles planejaram tudo. Inclusive, tem 2 delas que ainda são minhas amigas hoje. Era tipo 2 meninos e 2 meninas. Essas 2 amigas ainda são minhas amigas hoje. Aí eles ficaram do lado de fora, porque só tinha dinheiro pro meu ingresso, e eu entrei sozinha, e era muito bonito. Eu fui olhando as coisas. Aí eu fiquei lá dentro, vi uma estátua de um escriba da época de Amenhotep III, e eu fiquei lá um tempo olhando, tal, até que eu cheguei nas supostas múmias, que eu não sei se são múmias até hoje. Eu não cheguei perto, morri de medo, fiquei afastada. Mas eu fiquei lá um tempão. Não é medo, era respeito que você tinha pelos... Não era respeito, eu tava cagada de medo mesmo. Eu tava muito cagada de medo. Anos depois fui trabalhar com bioarqueologia, vai entender. O trauma virou interesse acadêmico. Aí, quando eu saí, eles estavam caindo na gargalhada. Eles falaram, ela deixou a gente olhar você através da câmera e a gente viu você cagada de medo das múmias. Aí, anos depois, inclusive, eu contei essa história em um vídeo e o dono da exposição viu e me mandou mensagem dizendo, era minha exposição, não foi ano tal. Eu não vou lembrar mais o ano, já é algo que apagou da minha cabeça no mundo pós-Covid. Mas ele mandou mensagem dizendo que ficou muito feliz e tal, ele deu até entrevista falando sobre o assunto. Acho que foi ele quem deu entrevista, não lembro, só sei que foi parar em algum jornal essa história aí. Sei. Você já estava com 15 anos? Você já estava no 2º grau? Já estava. Basicamente, eu fui seguindo o 2º grau, entediadíssima, porque o que eu queria estar fazendo era estudar arqueologia e Egito, eu só pensava em Egito. Não via a hora daquilo acabar? Exatamente, eu tava muito agoniada, eu não aguentava mais, tipo, eu gostava do ambiente escolar, eu gostava de ir conversar com os meus amigos, mas assim, eu não via a hora de me livrar daquilo. Só que aí, na escola onde eu estudei, no ensino médio já era uma escola um pouquinho mais top, né, tinha uma biblioteca que tinha 2 computadores. Aí eu fui aproveitar para olhar, pesquisar onde estudar arqueologia no Brasil. Entrei lá no KD. KD, saudoso KD. Saudoso KD.
E procurei lá onde estudar arqueologia no Brasil. E apareceu dizendo que só tinha curso no Rio de Janeiro, eu acho que era a Universidade Estácio de Sá. Não vou lembrar, mas era Rio de Janeiro. Era a graduação. E eu não tenho dinheiro pra ir pro Rio de Janeiro. Só tinha uma opção. Só tinha uma opção na época. E fiquei, putz. Aí eu peguei aquilo, salvei e mandei pro meu e-mail, né, no caso. E eu fiquei nessa, eu não vou me preocupar com isso agora. Eu lembro de ter comentado com algum professor e ele disse, Márcia, você ainda tem 2 anos pra pensar nisso, peraí. O que eu não concordo, tá? Hoje em dia eu falaria pra pessoa, vai juntando dinheiro, nunca se sabe. Eu falaria isso. Só que aí a coincidência é que quando finalmente eu me formei, quando eu saí do ensino médio, abriu um curso de graduação em arqueologia aqui em Sergipe. Você tá brincando? Em Aracaju mesmo? Não, é na cidade de Laranjeiras, fica no interior. Quanto tempo de Aracaju? Nossa, em um trânsito bom fica uns 30, 40 minutos, em um trânsito bom. Não é tão Não longe é assim, longe, não. então. O que é chato é você pegar um ônibus, porque pra ir pra universidade eu pegava de 2 a 3 ônibus, mas de carro é rapidinho. Entendi. Uhum. Foi assim, tá de brincadeira. Se eu fosse uma pessoa que acreditasse em destino, eu falava, alguém olhou pra mim, mas eu não acredito. Uma faculdade particular também. Não, era a Universidade Federal. Foi na Universidade Federal era de Sergipe. federal. Melhor ainda, ó. Quer dizer, foi pra você, né? Foi pra você que abriram esse curso. Eu adoraria pensar nisso, mas como eu falei, eu não acredito nessas coisas, mas eu adoraria pensar. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui antes de você ir pra faculdade de arqueologia, né? Porque aí começa a sua vida acadêmica, de fato, na área que você se apaixonou. A sua mãe, ela é quem criou e educou e possibilitou essa educação para as 3 filhas. Sim, total. Inclusive de poder estudar em escola particular, etc. Sim. Como ela chama? É Maria. O nome dela é Marianita. Dona Marianita, a senhora fez um ótimo trabalho e eu realmente gostaria de dar esses parabéns publicamente. Tá? Né? As mulheres que carregam o Brasil nas costas. E ela também patrocinou nossas loucuras, né? Porque, putz, numa época que todo mundo falava, tem que ter filho médico, tem que ter filho advogado, engenheiro, chegou eu e minha irmã mais nova, né? Uma, eu quero ser artista, e a outra, eu quero ser arqueóloga. E ela foi do tipo, que vocês precisam? E iam comprar, pronto, parte desses livros aqui, quem foi que comprou foi ela, o resto fui eu, com trabalho no YouTube e tal, mas muitas coisas aqui foi ela quem comprou. E as revistas, né, que ela comprava e tal, os documentários que ela conseguia arranjar. Ela, inclusive, como a gente não tinha internet em casa, nem computador, no trabalho dela, ela pesquisava Egito, imprimia, botava numa pastinha e trazia. Que mãe. Vamos voltar agora, então, pro vestibular. Você prestou vestibular, então, pra Federal de Sergipe, pro curso de arqueologia. Nem outros cursos nem te interessavam, né? Assim. Que nada. Inclusive, eu lembro até de um professor que falou, olha, se você quer passar, foca nessa matéria. Nas outras, tente não chutar. Foi a dica que eu recebi, acabou, foi isso mesmo. Aí eu fiz o vestibular e passei. Você era estudiosa, né? Então, era um problema isso, porque como eu focava muito em Egito e em arqueologia, eu era uma boa aluna, mas eu não conseguia focar nos estudos das outras matérias. Foi um problema muito grande. Você se esforçava nos estudos mesmo nos temas que você gostava, né? Nossa, é porque eu era apaixonada, porque aquilo é o lance do foi bom e foi ruim. Enquanto por um lado foi muito bom, o ruim era que, tipo, aquilo me deixava obcecada. Até hoje eu sou obcecada pelo Egito, pode não parecer. Uhum. Mas eu sou muito obcecada pelo Egito. Pode não parecer. Uhum. A sua turma foi o primeiro ano desse curso ou já tinha uma turma antes? Não, foi o primeiro ano. Eu fui da primeira turma. Primeiro ano. E foi o primeiro choque. Primeiro que quando eu cheguei, já cheguei toda... Era em outra cidade. Eu não saía de Aracaju pra ir pra outra cidade sozinha, ao menos. E eu tinha que ir pra Laranjeiras. E assim, é outra realidade, é uma cidade histórica, tinha muita gente humilde e a universidade ainda não existia. A gente teve que estudar em um CAIC. Sabe o que é um CAIC? Não, me ensina. Era uma escola
pública ou era estadual, que a gente tinha que dividir com os alunos de ensino fundamental, eu acho, e médio, entendi. com certeza. Vocês usavam a estrutura de lá, é isso? Isso mesmo. Aí a gente estudava na estrutura da escola e era dividido, os alunos da escola ficavam de um canto e a gente ficava com o outro, a gente só se via às vezes por um portão, por isso que a gente não tinha nem muito diálogo, era muito raro chegar a conversar com eles. E quando eu cheguei, eu não olhei a grade do curso. E o que foi que eu encontrei foi, todas as disciplinas eram voltadas para arqueologia em Sergipe. E era óbvio, né, que isso ia acontecer primeiro. Porque Sergipe tem, como se diz, qual é o nome? Importante sítio arqueológico. Sítio arqueológico, exatamente. Teve o projeto de Xingó, lá nas margens do São Francisco, que ficou bem famoso, eu acho que na década de 80, e sem contar outros sítios arqueológicos pela região, então era natural se criar um curso para cuidar dessa demanda de pesquisa. Aí eu fiquei oh meu Deus, ok, Jamile, não entre em pânico, você deveria ter olhado a grade, mas assim, eu pensei, eu fico por aqui, claro, porque é a minha única opção financeira, e quem sabe em um mestrado eu vou tentando, sei lá, é como a água, só vai seguindo. Só que assim, é óbvio que eu não fiquei calada, eu enchi o saco de todo mundo falando de Egito, eu enchi o saco dos professores, dos alunos, se brincar até dos jeguinhos que ficavam do lado da sala de aula, eu enchi o saco deles também falando de Egito. Na escola, inclusive, eu esqueci de falar, na escola, tanto no ensino fundamental, principalmente no médio, eu sentava no chão, quase como um guru, e as pessoas se aproximavam pra ficar perguntando um monte de besteira de Egito, ficava horas falando. E eu já era meio espertinha, né? Essa experiência do ensino médio, das pessoas chegarem e eu reclamar até da revista, falando, mas isso aqui, por que tá escrito isso, tal, ver na internet, acabou meio que sendo a sementinha pro futuro site e depois o canal, porque eu ficava muito questionadora, já tinha uma alma de cientista naquela época. Aí na universidade tinha que lidar com essa situação, mas eu aprendi muita coisa importante, a bioarqueologia, que eu tive muito interesse em bioarqueologia. Me explica o que é bioarqueologia. É a arqueologia de vidas, é isso? É mais ou menos. A explicação é um pouquinho mais geral. Mas, basicamente, você entrando na bioarqueologia, você pode adentrar no estudo de remanescentes ósseos, no caso de restos ósseos, múmias, ou seja, né, aquela coisinha que eu saí correndo na época que eu entrei lá na exposição. Vai lá entender. Aí também tive contato com arqueologia subaquática, que depois me levou para a minha conclusão de curso, que seria em arqueologia de ambientes aquáticos, zooarqueologia. Então eu fui aprendi sobre cerâmica, inclusive provavelmente fui a aluna mais chata, porque eu não entendia e ficava lá no pé do professor. Professor, me ensina, eu não entendi essa parte. Aí, se tinha uma partezinha, eu chegava lá, professor, não tô entendendo. Consegui tirar 7 na matéria dele, e era difícil, viu? Eu tenho orgulho até hoje, pena que ele não lembra meu nome. Professor Paulo Jobim, você nunca decorou meu nome, mas eu sempre gostei do senhor. Mas agora ele sabe seu nome. Rapaz, é capaz que não, viu? Se ele tiver YouTube, sabe seu nome. Rapaz, eu duvido muito, mas professor... Ele, inclusive, em um trabalho de campo, ele era quem... eu não vou lembrar o termo agora, mas era a pessoa que dava o parecer, não. Sim, eu acho que era parecer técnico o nome. E eu tava lá em campo, eu tava sentada junto com o resto da equipe, eu cheguei pra ele e falei, você lembra de mim? Aí ele, eu lembro. Qual é o meu nome? Ele, eu não sei. Começou a rir, eu fiquei, esse homem deve estar de sacanagem com a minha cara. Mas, os professores veem muitos rostos de nomes, né? Eu acho que natural eles se lembrarem do rosto e não lembrar do nome. Não vai lembrar de uma pessoa com esse tamanho de cabelo, tatuagem no braço, falando Egito o tempo todo, é impossível. Porque eu sou tagarela. Eu sou muito tagarela, é impossível, mas eu tenho certeza que ele sabia, assim, o meu nome. Ou não, né? Eu também não posso nem julgar, eu também dificilmente lembro o nome do povo. Mas agora, a sua paixão era Egito, você estava numa universidade que naturalmente estava focando muito nos sítios arqueológicos do Sergipe, mas eu imagino que as técnicas e tudo isso, ele acaba sendo válido para qualquer sítio arqueológico, tô correto ou não? Praticamente vários sítios arqueológicos, aqui depende também da localização do mundo e tal. As técnicas que a gente aplica aqui no Brasil não seriam aplicadas no Egito, por exemplo, porque já é um outro tipo de escavação. Porém, eu tive aprendizado teórico, aprendi a analisar artefatos, a
entender contexto arqueológico. Então não foi que foi uma viagem perdida. Sem contar que como alguns professores entendiam o meu interesse, quando tinha, sei lá, vamos lá, imaginar sobre bioarqueologia, no caso antropologia física, né? Se a professora chegasse, olha, eu quero que vocês apresentem um seminário. Aí ela falava, tem tal e tal assunto. Márcia, você vai pegar esse tal assunto. Aí poderia ser um assunto relacionado com algum estudo egípcio. Aí se tinha um outro professor que, sei lá, chutando, cerâmica. Isso não aconteceu, se eu não me engano, mas cerâmica. Aí o professor passava o seminário e falava, Márcia, escolha um estudo de caso do Egito. Porque o corpo docente inteiro sabia que a Márcia era apaixonada por Egito, então se tiver alguma coisa do Egito ou próxima do Egito, passa pra ela que ela vai fazer com prazer, é isso? Sim. Aí eles fizeram muito isso. Então foi muito bacana nesse sentido. Só que aí é onde entra a parte da conclusão de curso. Porque eu queria trabalhar muito com a área da bioarqueologia. Só que os professores falavam que, tipo, tinha que ser um trabalho mais válido. Só que assim, como seria um trabalho válido se eu estava em Sergipe, sabe? Até que o professor de arqueologia subaquática, ele falou, eu acho que tem como você trabalhar com a minha área. E eu fiquei, subaquática é legal, mas não é o que eu quero. Aí ele disse, não, vamos tentar, que não sei o que e tal. Aí eu cheguei, separei alguns materiais e comecei a ler e tal, ficar olhando. Até que eu comecei a fazer alguns questionamentos em relação ao que eu estava vendo. Porque a ideia dele é que eu fizesse um mapeamento de pesquisas de subaquática que ocorreram no Egito, principalmente na área de Alexandria. E eu, tudo bem, só que assim, Alexandria é mais tá mais puxada pra uma parte de arqueologia clássica e eu não curto muito. O pessoal da clássica já sabe disso, tá? Ninguém vai ficar chateado comigo, é tanto que quando eu mostro alguma coisa de clássica eu falo, gente, qualquer coisa aí, entre em contato comigo porque eu não tô entendendo nada. Tem até uma seguidora muito legal que ela é da arqueologia clássica que sempre aparece massa, essa parte aqui realmente tá certa. Tipo, obrigada, viu, moça? Obrigada, viu, parça? Eles são bonzinhos, eles já me chamaram pra apresentar um trabalho em uma mesa deles. Foram bem legais. Mas, assim, em termos de acadêmicos, não era o meu interesse. Então, tava fazendo mais no sentido de, eu preciso... Você precisava fazer um TCC, uma monografia pra... Pois é, uma monografia. Aí foi quando eu comecei a fazer alguns questionamentos, porque eu estava lendo sobre sítios subaquáticos, até que comecei a ler sobre embarcações e tal, e eu comecei a olhar e pensar, nossa, que interessante. Eles usavam imagens de embarcações em contextos funerários. Nossa, mas que interessante. Tem remos dentro da tumba do Tutancâmon. Nossa, mas que interessante, Tutancâmon foi enterrado com várias embarcações. Nossa, que interessante, ao lado da Grande Pirâmide foram enterradas 2 embarcações enormes. Nossa, mas que interessante, eles faziam rituais para a água. Pera aí. Aí eu cheguei pro professor e falei, professor, olha só que eu encontrei. Tem isso, isso e isso tal, né? Aí ele olhou nos fundos dos meus olhos e disse, você acabou de encontrar seu objeto de estudo. E você não vai trabalhar com subaquática, você vai trabalhar com a arqueologia de ambientes aquáticos, que basicamente é olhar o lado simbólico além da subsistência da água, porque quando a gente pensa em água, normalmente se pensa, no caso de Egito, por exemplo, ela tá ali para agricultura e para locomoção, sendo que os antigos egípcios, depois eu sentando e entendendo o trabalho, eles entendiam a água como um espaço sagrado e tinha relação com o mundo dos mortos, o mundo dos deuses. Por exemplo, quando eles olhavam para o céu, as estrelas que nós vemos hoje, para eles, eram embarcações de deuses navegando. O sol, para fazer a sua mudança do dia para a noite, ele está em uma embarcação, que ele está passando no nosso céu, e quando ele some, ele entra no submundo, ainda com a embarcação, e ele tem que fugir da serpente e a Pepe. Então tinha essas situações. Quer dizer, eles consideravam, então, que haviam navegações no céu, é isso? Isso, só que era dos deuses. Isso depende da época, tá? Porque temos um intervalo de 3.000 anos para o Egito, então em cada época tinha algumas interpretações e tal. Aí tinha a questão dos nilômetros, tinha a questão dos nilômetros. Algumas divindades são tipo poços com uma espécie de escadinha em caracol que eles observavam e viam aonde chegava a cheia do Nilo. Aí tinha um certo ponto que se estivesse muito abaixo, eles sabiam que, tipo, a gente se ferrou bonito e o faraó não fez alguma coisa. Se passasse, eles pensavam... Eles sabiam que ia faltar água. Sabiam isso, porque eles observavam muito. E eles tratavam a água, especialmente o rio Nilo, como algo muito importante no sentido de que, por exemplo, o rio Nilo era basicamente
a veia principal do Egito, não só por conta da agricultura, mas, por exemplo, se o Nilo ficasse muito baixo, eles sabiam que iam ter um ano de fome. Até para logística eles utilizavam, porque o rio Nilo, ele vem do sul da África, da região do Saara, né, do sul, vindo do Sudão e tal. Então eles entendiam que de onde vinha a água era a região da Núbia, e para onde ela ia era o Grande Verde, que é o Mar Mediterrâneo. Então era o sul e o norte. Sabendo sobre a correnteza, eles definiam qual era o lado leste e o lado oeste, que um lado era o lado dos vivos e o outro era o lado dos mortos, porque era de onde o sol vinha e onde ele sumia, que era a terra dos mortos. E eles também usavam o Nilo como divisão de tempo, eles dividiam o ano, tipo, quando as cheias estavam vindo, eles sabiam, começou o ano. E não era um ano como o nosso, que tipo, 31 de dezembro, solta fogos, os cachorrinhos começam a chorar, pronto, a gente trocou de ano. Não era assim para os egípcios. Era aquele processo da vinda das águas, eles faziam uma série de rituais, como festas e tal, enchiam muita cara, principalmente nos cemitérios, tá? Tem um vídeo meu sobre isso, no meu canal secundário de Egito Antigo, tem um vídeo sobre o Ano Novo. Aí tinha esse tempo que eles comemoravam o Ano Novo, porque estava vindo a água do Nilo, e é quando começava aquele processo de entrar nas estações. Eles não tinham primavera, verão, outono e inverno. Eles tinham o momento da chegada das cheias, aquele momento em que a água estava ali mais estável e o momento em que a água começava a descer, que era quando eles começavam a colher os frutos, as sementes do que eles tinham plantado. Então é isso, a água estava ali além da subsistência, ela também fazia parte do contexto religioso e tradição dos antigos egípcios, e foi com isso que eu trabalhei. Foi um trabalho bem exclusivo. Imagino que inédito aqui no Brasil, né? Foi inédito. Passou bem despercebido, mas um professor em Blumenau, ele notou o meu trabalho e pediu para que eu fosse dar uma aula para os alunos dele sobre o assunto, mas é um trabalho realmente muito bacana. É uma pena que eu não publiquei ainda em inglês, porque seria realmente um trabalho bem inédito. Isso é para provar você, pequeno nordestino, nortista que tá por aí, nosso trabalho em ciências humanas, eles contam sim, tá bom? Contam e contam muito, né? Contam e contam muito. Ô, Márcia, foi mais ou menos na época da graduação que você começou a criar conteúdo pra internet, não é isso? Sim, foi. Me fala. Teve site, teve canal, conta. Sim, começou em 2008. Eu entrei na universidade em 2007 e foi quando eu vi aquele ambiente nada egípcio, né? E foi quando em 2008 eu pensei, eu vou começar um sitezinho. Já que não tem um parquinho de Egito aqui na universidade, vou eu criar um parquinho meu, é isso? E na época eu participava de vários grupos do Orkut. Inclusive, quando eu comecei a ter acesso à internet, foi que eu vi que tinha gente que gostava de Egito de verdade. E eu participava de vários grupos, só que eu não tinha tempo de ficar nos grupos. Então, toda notícia que eu ficava sabendo e queria comentar, eu fiz um sitezinho todo tosquinho, com um contadorzinho meio michuruca, e postava minhas coisas lá. E era tipo pra mim, sei lá, meus 3 amigos que gostavam de Egito, poder ler as coisas que eu estava escrevendo e mandar e-mail e tal. Às vezes eles pegavam o link e comentavam em algum grupo. Só que eu comecei a ver que de 3 visualizações ao dia começou a vir 30, 50, 100, 200. E eu fiquei, que é isso que tá acontecendo? Mas assim, fui seguindo a vida. Até que eu comecei a receber e-mails das pessoas falando, eu vi o seu site, muito legal e tal. E outra coisa, eu escrevia muito sobre o Egito, só que aí, quando saía alguma pesquisa, eu usava o conhecimento que eu estava aprendendo na universidade para comentar aquela notícia. Esse foi um grande diferencial meu na época. Aí foi quando foi crescendo, e ele começou a ficar algo simplesmente enorme, muito grande. Na época, as pessoas gostavam muito de acessar blogs, mas sites já era um pouquinho diferente, mas as pessoas estavam acessando. E foi assim, eu fui passando a graduação me divertindo e brincando muito com o site. Eu publicava muito na época. E ele passou por várias modificações. Inclusive, eu tive que aprender a fazer... a instalar blog com WordPress, porque era complicado, né? Quem nunca Né? Eu ia brincando, simples assim. O canal já surgiu bem depois. Bem depois. Mas durante a graduação ainda? Não, foi quando eu entrei no mestrado. Ou já foi no mestrado?
Tá, então a gente já fala dele. Vamos falar então, você se formou Sim. com essa monografia sobre a arqueologia marítima no Egito, Isso. né? Peguei meu canudinho, Pegou seu canudo. passei pelo ritual, fiz o teste pra entrar no mestrado, que tipo... Imediatamente, assim. Imediatamente. Você queria emendar o mestrado já na graduação. Foi. Certo. Talvez foi um acerto, ao mesmo tempo foi um grande erro. Porque eu passei, e era basicamente, tipo, eu ainda nem tinha pego o meu canudinho, já tava assinando, falando sobre o mestrado. Peguei o canudinho, festa, fiz um bolinho com uma imagem do Tutankhamon. Levei pra universidade, a gente Claro. comeu e tal. Uhum. Aí foi quando começou a primeira aula do mestrado. Também na Federal de Sergipe. Também na Federal de Sergipe. Caiu a ficha. Começou a vir aquele sentimento de... Peraí, eu queria no mestrado tá fazendo arqueologia egípcia e não continuar com a arqueologia brasileira. E bater aquela bad de, caraca, eu não percebi. Eu tô ainda em uma situação enquanto que, tipo, eu poderia ter lutado pra entrar em outra. Porque eu queria trabalhar com arqueologia egípcia, eu não queria trabalhar com arqueologia brasileira. A arqueologia brasileira é ótima, mas não era a minha vocação. E isso começou a me deixar muito triste. Foi um período realmente muito complicado, porque foi algo que foi se tornando uma bola de neve. Porque eu realmente não queria estar naquela situação, eu queria estar seguindo o meu sonho e não estar mais uma vez na universidade. Aí eu pensei, tá, só são 2 anos. No doutorado eu tento procurar pela arqueologia egípcia. Aí foi quando, tipo, foi se seguir no mestrado, eu já tinha definido qual era o meu objeto de estudo, foi outro também exclusivo, que foi sobre aplicar a arqueologia de ambientes aquáticos aos oásis, que não se falava muito de oásis, ao menos não dessa perspectiva, e eu até fiz uma brincadeirinha no meu trabalho, que, sinceramente, se fosse hoje em dia, com todas as ferramentas que nós temos hoje, cara, meu trabalho teria sido uma coisa que eu ia tá velhinha, lá na cama, morrendo e pensando, foi lindo. Mas, infelizmente, na época não rolava. Mas a ideia em si, eu digo... Tipo a ideia o quê? em si era Tipo muito... o quê, assim? Eu acho que eu teria muito mais acesso a pesquisas, a pesquisadores e, putz, com as imagens, por exemplo, de satélite, eu teria uma outra visão. Os youtubers que vão pra lá e filmam, porque, tipo, tem youtubers que eles não só ficam, e aí, galerinha, esse vlog de hoje, eu estou aqui nesse país bizarro, olha só o supermercado, que eles têm comida no supermercado, esse tipo de coisa. Tem alguns que simplesmente eles só vão em silêncio e começam a filmar as coisas. Esses vídeos são uma beleza pra quem pesquisa, porque a pessoa vai passando e tal, e você consegue ver os detalhes e tal, é muito bacana. Aí, nesse meu trabalho, putz, agora os youtubers que ficam mostrando no supermercado, a galera vai ficar puta também comigo, já tá entrando na lista, todo mundo Vai vai ficar nada, puto vai comigo. nada. Aí, nesse meu trabalho, eu fiz uma brincadeirinha em que eu pedi pra pessoa imaginar que o Saara, na verdade, era um grande mar e que os oásis eram ilhas. Porque a leitura que as pessoas têm das pessoas que vivem em ilhas é muito parecida com a leitura que as pessoas têm de quem vive em oásis, que é aquela situação de isolamento, que eles são diferentes. Só que assim, eles têm suas particularidades, só que também eles são muito parecidos com a gente, porque são humanos e estão vivendo ali em um contexto muito parecido. Então essa parte do trabalho foi realmente muito bacana, falar sobre o preconceito e tal, o exotismo que criam em relação a quem mora em ilhas e em quem mora em oásis. Foi realmente bem bacana. Até no trabalho eu fiz um desenho de como seria o Saara e os oásis e mudei a cor do Saara para azul, para fingir que era um mar. Realmente foi uma ideia muito bacana. Eu era muito perspicaz, modéstia à parte. Mas foi um mestrado bem sofrido. Foi bem sofrido. É. Porque você tava, por um lado, querendo terminar aquilo, mas o seu coração tava triste, né? Tava em outro lugar. Olha, eu não disse que eu sou obcecada pelo Egito. Naquela época eu tinha pesadelos. Pesadelos de que eu tava no Egito. Não no Egito antigo, tá, gente? Esse negócio, ela sonhou que estava no Egito. Não, eu sonhava que eu tava no Egito atual, em meio a um sítio arqueológico. O Egito contemporâneo. E eu não conseguia me mexer no meio do sítio arqueológico. Era pesadelo nesse nível. Rapaz, psicológico, né? A pessoa se enchia das doidiças, né? Aí você termina o mestrado. Você ficou satisfeita com o seu trabalho de conclusão do mestrado? Sim, com o meu trabalho, pelo menos sim. E durante o meu trabalho,
Tipo, hoje com certeza eu mudaria muita coisa, mas a ideia do trabalho era muito boa. Isso eu posso dizer, dele eu fiquei orgulhosa. Mas na época eu pensei, vestir a roupa de, não, eu tenho que perseverar. Você ficar na fossa por conta disso não dá certo. Eu entrei mais ou menos, quando foi? Foi em 2012 que eu apliquei, foi. Em 2012 eu vi um anúncio de uma escola de campo estrangeira, falando que ia ter uma... Esse aqui eu vou passar muito por cima, essa história, porque essa história me deixa realmente muito triste, tá? Uma escola de campo, ia ter um campo em Amarna, que é um sonho meu. Eu passei pra essa escola de campo, mas não tinha dinheiro. Como chama o lugar? Amarna. Foi onde supostamente o faraó Tutankhamon nasceu. Eu passei, só que não tinha dinheiro. Passou, mas não tinha condições de ir. Era muito caro. Porque você teria que bancar a viagem do seu bolso. Sim, saindo daqui de Sergipe. Imagine só. Aí, eu lembro até que eles... nossa, foi doloroso demais. E sem contar que, putz, eu nasci em uma situação extremamente humilde. Tudo bem que teve a ascensão financeira da minha mãe, mas a gente ainda vivia naquele ambiente de a gente não tem contatos. Eu fui a primeira pessoa a entrar na universidade. Então, eu não sabia o que tinha que fazer. Eu nunca tinha viajado para o exterior assim, né? Eu já tinha ido para o Chile, mas é aqui do lado. E não precisa de documentação para ir para o Chile. De documentos em inglês, tinha um monte de coisa que eu não entendia. Porque eram documentos muito oficiais e tal. Aí, foi quando eu falei para a escola, gente, eu não sei nem como é que paga. Aí, eles falaram, porque tem que fazer um SWIFT, alguma coisa assim. Uma transferência internacional, Isso, uma transferência internacional. SWIFT é um sistema de transação internacional. Pois é, aí tinha que fazer isso e eu fiquei, cara, eu não sei nem o que é isso. Aí eu lembro que eu fui no meu banco e cheguei lá e o gerente, na maior paciência do mundo, foi tentar explicar como era e tal. Só que ele já tava me olhando com aquela cara de amiga, então... vai ser complicado. Assim, tipo, ele não fez com deboche, ele entendeu a situação, porque eu acho que eu olhava pra cara dele com pânico pensando, eu não consigo. Aí foi quando eu mandei um e-mail dizendo que eu não podia ir. E não fui. Com dor no coração, provavelmente. Com muita dor no coração até hoje, isso dói. Aí depois foi quando eu pensei, não, eu não vou deixar me abalar, eu vou tentar. Aí eu escrevi para um professor, o qual não vou citar nome, porque pode dar ruim. Eu escrevi para um professor de uma cidade X, que trabalhava em um lugar Y, dizendo que queria estudar, eu falei sobre como era o meu trabalho e tal. E ele falou que não tinha vaga para receber novos alunos, só daqui a 1 ano. Nisso eu estava fazendo um freela em arqueologia, eu estava trabalhando como freelancer em uma empresa de arqueologia aqui no Brasil mesmo, óbvio. Aí eu cheguei e escrevi para ele e tal, isso em 2012. E ele falou, só daqui a 1 ano. Eu cheguei e mandei pra ele, você pode guardar a vaga pra mim? Ele nunca respondeu. Mas eu pensei, se eu mandei, eu vou subentender que ele vai guardar. Passou 1 ano, eu escrevi pra ele. Eu tava em campo. Quando eu recebi um e-mail dele dizendo, não tem vaga não, eu dei para os meus alunos. E eu fiquei, poxa, minha chefe tava na hora e eu só virei pra ela e mostrei. Cara, foi do tipo, por que ele não avisou? 1 ano. 1 ano, sabe? Ele não avisou. E foi assim, aí saí do mestrado e tal. E foi quando eu fiquei só trabalhando, fazendo trabalho de campo aqui no Brasil mesmo. Muito triste porque meu coração estava em outro lugar. E engraçado, né? Porque na mitologia egípcia tem isso, de quando você é egípcio e vai morar no estrangeiro, eles sempre falam do meu coração tá no Egito. E era quase a mesma situação. Reiterando que se alguém chegar e falar, reencarnação. Gente, eu não acredito em reencarnação, tá? Mas é que meu coraçãozinho tava magoado mesmo. Aí foi quando chegou o canal. Pois é. O canal, ele preencheu o que em você? Assim? A princípio era esse grande vazio. Foi a sua forma de... Eu vou trazer o Egito pro meu canal, já que eu não consegui ir pro Egito, é isso? Mais ou menos. Eu só tinha um site, eu tinha um canal já pra colocar, tipo, cortes de documentáriozinho pra só ilustrar uma coisa que eu queria dizer. Até que eu tava numa pizzaria com alguns amigos. Quando cheguei em casa, eu pensei, eu acabei de comprar essas revistas de Egito, vou sentar aqui e gravar. Peguei minha maquinazinha rosinha e gravei o primeiro vídeo do canal, o qual, claro, não está disponível. Mas ele tá bom, eu apresentava bem, viu? Só que tá meio sinistro, parece que eu tava dentro, sei lá, do castelo do Drácula. Não tinha iluminação e tal. Aí eu gravei,
Nisso teve boas visualizações. Eu acho que pra época, pra alguém que nunca tinha gravado, eu tava já com quase 200 visualizações. E, tipo, naquela época contava. Mas você ainda tem esse vídeo? Você ainda tem esse vídeo? Guardadinho da Silva. Reagi a ele, inclusive, mas ele não está disponível. Ah, você tem que fazer um cortezinho dele, nem que seja um cortezinho de 1 minuto. Não, já tem reação dele, já tá bom demais. Aí eu cheguei a gravar esse vídeo, tava prestes a chegar uma tempestade aqui em Aracaju, ou seja, tava mais escuro que o habitual. Eu publiquei e as pessoas gostaram. Você começou de maneira despretensiosa, assim, é isso? Total. Aí eu cheguei, postei, e o nome do canal, que não era nem pra ser de fato um canal, era Site Arqueologia Egípcia, porque era só um repositório pra colocar videozinho. Aí eu pensei, eu vou gravar um vídeo sobre os livros que eu mais gosto. Eu vou gravar um vídeo sobre sei lá o quê. Quando eu fui perceber, eu já tava gravando em um antigo quarto que eu tinha. Era todo bonitinho e tal. Eu tinha que competir grito com o vizinho do fundo. Nossa, era... Meu Deus, ele começava a gritar, eu gritava, cala a boca, pra poder começar a fazer minha gravação. Um início muito glamouroso. Isso foi que eu comecei a gravar, foi 2014. Certo. E gravar sobre um tema que pouquíssima gente aqui no Brasil se dispôs a fazer um canal, né? Ao menos um canal sério. E foi uma coisa que as pessoas gostavam, porque hoje em dia a minha maior reclamação é a forma como o conteúdo histórico tem sido feito, que o pessoal joga pra inteligência artificial fazer, e a inteligência, claro, vai falar qualquer maluquice, com imagens geradas com inteligência artificial, e as pessoas simplesmente gamam, tipo... Coloca lá pra inteligência fazer, sei lá, uma cidade perdida na Amazônia e as pessoas acreditam naquilo, fielmente. Tem gente que acredita. Eu reclamo muito disso, de que o público, na verdade, quer isso, se encantar com algo que não existe. Não que não existissem cidades na Amazônia, tá? Mas não da forma que esses canais estão apresentando. Mas foi com esses primeiros vídeos no meu canal que eu percebi que tinha gente que realmente se interessava pelo lado científico da pesquisa arqueológica. Então foi assim, de pouquinho em pouquinho, eu gravando um vídeo aqui, outro ali, o pessoal comentando, tirando dúvidas, um ou outro me xingando, mas enfim, né? YouTube, sendo YouTube. E os anos foram se passando. Até que em 2015 para 2016, não, foi 2016. Eu descobri que... Eu não contei essa parte da minha história, eu sempre senti muita dor no corpo. E foi quando, eu acho que foi em 2016, eu posso estar enganada. Eu resolvi procurar um médico por conta da bioarqueologia, porque eu entendia que se você sentisse dor em um lugar e começasse a dor aparecer em outro lugar, alguma coisa tem nos ossos. E, paralelamente... Tinha as pesquisas dos ossos de Tutancâmon e tal, que ele tinha osteonecrose, e eu fiquei com medo, porque uma tia minha, ela morreu com osteonecrose, quer dizer, um câncer ósseo. Aí eu pensei, é melhor dar uma olhadinha nisso, porque nessa época eu mal caminhava. Eu não conseguia caminhar direito. Eu sentia tanta dor que, por exemplo, eu sentar aqui agora, eu tinha que, pra cruzar a perna, eu tinha que pegar a perna e cruzar ela. Com as mãos, você tinha que fazer isso com as mãos, assim, porque a sua perna... Você sentia muita dor pra fazer sozinho. Isso, com as mãos. Às vezes eu acordava com muita dor. Várias vezes eu fui pra aula, sentindo muita dor. Que eu tive aula de mergulho de arqueologia subaquática. E eu não conseguia fazer direito a aula, porque eu sentia muita dor. Até que a dor ficou muito pior. Chegando nesse fato nessa situação de, pra eu movimentar a perna, eu tinha que puxar minha perna com as minhas mãos. Aí eu resolvi procurar um médico, porque eu pensei, putz, se eu tiver a mesma coisa que a minha tia, me lasquei. Aí eu fui procurar um médico, o médico olhou pra minha cara, eu cheguei pra ele e falei, olha, nem de rodeios, eu sou formada em arqueologia, já estudei bioarqueologia, pode falar na minha cara. Aí ele olhou pra minha cara e disse, eu tô achando que você tem impacto fêmuro-acetabular. Vamos fazer uns testes pra ver, e confirmou, eu tenho. O impacto, ao menos no meu caso, ele tá, eu acho que na parte da pelvis, que é um ossinho que ele fica se batendo com o fêmur. E ele fica fazendo tipo uma ranhurazinha. E antes da fisioterapia, inclusive, eu sentia algo mexendo, tipo, como se fosse um estalozinho. E é um negócio doloroso. E assim, eu nasci assim, porque tem gente que tem, porque é esportista, corre muito, pega peso e tal. E no meu caso, eu nasci com isso. E provavelmente tem um fundo hereditário, assim. Provavelmente.
Aí, eu lembro até que eu falei da osteonecrose pro médico, ele disse, não se preocupe, geralmente quem corre o risco são os filhos daquela pessoa, sobrinhos e tal, não correm o risco. Ou seja, seus ossos são fortes, o problema é que você tem esse ossinho ali que tá dando tchau. Aí, ele me mandou pra fisioterapia e ele me passou uma injeção que, quando eu fui no postinho lá tomar, a técnica aplicou a injeção, eu saí de boas e assim, foi coisa de uns 5 minutos. Cara, eu senti a minha pele leve e eu fiquei, gente, é assim que as pessoas normais se sentem? E eu andava, não sentia nada, eu fiquei, caraca, mas ciência é um negócio bonito, né? E eu fiquei, gente, eu sentia tanta dor e eu não sabia. Pela primeira vez, depois de muito tempo, você não sentiu dor ao andar? Não senti nada. Aí comecei a fazer fisioterapia e tal, só que o médico, a recomendação dele foi, olha, você não pode mais voltar ao trabalho de campo. Você até pode ir, mas é um risco que você está sofrendo de no futuro precisar fazer uma cirurgia. Porque ele disse, a minha situação eu não preciso de cirurgia, desde que eu não vá para trabalho de campo. E trabalho de campo é pesado. E eu fiquei, putz, eu não vou querer me complicar. Eu vi como era complicado andar sem fazer nada. Imagine só passar o resto da minha vida indo para trabalho de campo, que é um negócio muito pesado. Trabalho de campo, para quem não sabe, é quando a gente sai para pesquisar ou procurar sítios arqueológicos. Aí, eu trabalhei cerca de uns 2 anos com isso, como freelancer. Aí foi quando eu pensei, eu não posso voltar, eu não quero trabalhar em laboratório, porque não é o meu lance, eu gosto de sair a campo. Eu vou investir no YouTube. Tomei essa decisão em 2018. E as coisas mudaram. É aquele momento que começa uma nova jornada do herói, que é uma nova temporada. A temporada que as pessoas pensam, gente, mudou muito, mudou os personagens, gente, o que aconteceu? Meu filho, mudou tudo. Tudo. Tudo que, assim, eu entrei em um universo que eu nunca achei que eu ia entrar. Que basicamente, em 2018 eu pensei, não, eu vou sentar e vou levar isso a sério, eu vou gravar, tipo, um vídeo por semana, vou sentar ali, vou ficar divulgando os vídeos e tal. Aí aconteceu uma coisa que eu não imaginava nunca. Eu fui convidada para entrar no selo do Science Vlogs. E eu fiquei, gente, como assim? E eu lembro que eu tinha Facebook ainda na época, e eu recebi uma mensagem do diretor na época, convidando, e eu achei, é fake, e ignorei totalmente. Aí passou uns dias, foi quando o Rafa, que depois virou meu agente, ele foi meu agente por um bom tempo, aí foi quando o Rafa mandou uma mensagem pública pra mim no Twitter, Márcia, olha o seu Facebook, tem algo importante lá. E eu fiquei, rapaz, será que é aquela mensagem? Aí eu cheguei, entrei lá, eu fui pesquisar, na época era o Vini, o diretor do Science Vlogs. Aí eu fui olhar o perfil dele, aí eu vi lá os negócios do Science Vlogs, e fiquei, menino, essas coisas não acontecem comigo, não. Na mensagem era basicamente, olha, isso aqui não é uma piada, isso aqui não é golpe e tal, eu tô te convidando pra entrar no Science Vlogs, a gente é um selo de divulgação científica, blá blá blá. Aí eu li aquilo e tal, aí eu cheguei e disse, tá bom, eu quero. Só que a minha entrada foi um segredo por um tempo, eles falaram que não é pra eu dizer nada pra ninguém e tal. Aí passou-se assim um tempo, até que veio o segundo baque, em 2018 também. E o segundo baque não tem nem a ver com o incêndio do Museu Nacional e o que aconteceu com as peças egípcias. Isso aí foi O segundo baque foi quando abriu a premiação do YouTube Next Up. E um dos rapazes do Science Vlogs disse, olha, seria legal um de vocês que chegaram agora competir. E eu tô tipo, eu vou não, tal. Só que aí eu estava no Rio de Janeiro, por conta da questão do Museu Nacional, ia ter um evento lá, tal, eu tinha ido, só que aí o museu pegou fogo e ficou lá, a banda voou, né? Eu encontrei 2 dos rapazes do selo. Você tava lá no Rio no dia do incêndio, é isso? Sim, eu cheguei na noite. Do avião eu vi o clarão do incêndio e não sabia que era um museu, eu achei que era alguma fábrica e tal. E eu lembro que eu até olhei e pensei, putz, tomara que ninguém se machuque. Eu não sabia que estava vendo a fumaça de múmia egípcia e outras coleções. Aí eu saí com esses 2 rapazes do selo e a gente encheu muito a cara. Meu filho, se acendessem um fósforo do nosso lado, explodia o Rio de Janeiro, de tão bêbados que a gente tava. E eu comentei, tá tendo o YouTube Next Up, e um deles falou, seria legal você participar. Seria legal. Ficou, gente, vai ser legal, tal. Aí passou. Aí você ficou corajosa, é isso? Não sou corajosa, eu acho que, eu flutuei demais. Aí eu pensei, tá bom, eu vou. Só que aí eu voltei para casa e fiquei, putz, agora que eu falei que eu ia tentar, eu vou tentar mesmo. E eu lembro que nessa época minha avó veio morar aqui
a minha avó materna, né, no caso, e ela, tipo, tava muito mal, ela já era uma senhorinha, tava com 83 anos, e assim, ela já não falava, ela teve um derrame, ela não mexia a parte do corpo, a gente tinha que fazer tudo por ela. E eu lembro dela estar na cadeira de rodas e eu estar do lado com papel, escrevendo e lendo sobre a redação que eu ia enviar pra eles. E eu lá lendo e tal, e ela olhava pra minha cara, tipo, ai, minha neta é doida, coitada. Mas ela não falava nada, né? Nem podia me dar uma opinião, assim, né? Aí eu enviei e ficou por isso mesmo. Até que passou um tempo, eu recebi um e-mail do YouTube. Olha, o e-mail era mais ou menos assim. Olha, não surta e não conta para ninguém. Mas parabéns, você virou uma YouTuber next up. Foi tipo, eu? Aí eu pensei também, é golpe? Tudo pra mim, todo dia que aparece coisa. É de golpe. novo, é. Com certeza é golpe. E eu fiquei olhando, aí eu fui olhar, né, o endereço, tal. Eu fiquei, eu acho que é golpe. Até que começou a vir a Jamilinha na cabeça. Gente, é o e-mail do YouTube. E eles estão falando do Next Up, tirando os outros dois lá. E metade do Rio de Janeiro, porque a gente falou muito alto. Só eles e você sabe que você concorreu. Aí eu respondi, é sério? E eles responderam, é sério, mas não conta pra ninguém, é segredo, tá? E eu fiquei, tá bom, não vou contar pra ninguém. Eu cheguei pra minha avó, mãe, que eu chamava ela de mãe, mãe, eu passei no Next Step. Eu contei pra metade do pessoal que tava ali, né? Ou seja, minha avózinha, minha cachorra, minha irmã, a cuidadora da minha avó, minha irmã, minha outra irmã, minha sobrinha. Não existe segredo de dois, né? É o que dizem. Exatamente. Se era pra ser segredo, não me contasse. Oxe. Uhum. Aí o YouTube, ele... Nossa, isso aqui foi muito bom. Porque o prêmio era... Eles iam dar alguns aparelhos de gravação, só que assim, eles passavam a lista. Antigamente o prêmio era em dinheiro, mas na minha época eles passavam a lista do que a gente queria. A gente tinha como prêmio também ir pro Rio de Janeiro, passar uma semana no YouTube Space com tudo pago. E a gente poderia ir pra festa de final de ano do YouTube. Tipo, pra mim ia ser uma maravilha, porque eu já tava sem nenhum conto furado no bolso. Não tinha dinheiro pra nada. Nada. E tipo, o dinheiro que tinha sobrado eu usei pra comprar uma coisinha ou outra pro canal. Aí a gente ainda tinha que gastar dinheiro com a minha avó. Minha avó, apesar de ter tido apoio do SUS, ela usava muita fralda e remédio. E ela também teve depressão, né? Então era muito dinheiro que a gente gastava, e com fralda principalmente. E eu falo do SUS porque eles deram muito apoio, só que eles não mandavam as fraldas dela de jeito nenhum. Quando a gente finalmente recebeu um pacotão de fraldas, ela tinha falecido naquele mesmo dia, sem sacanagem. Aí a gente repassou as fraldas devolveu as fraldas pro SUS. Enfim, né? Mas o SUS foi maravilhoso, gente. E o final dela foi muito tranquilo e pacífico, graças ao pessoal do SUS. Mas enfim, isso aqui foi um off-topic. Um parênteses. Aí, tipo, pra mim que eu tava sem nada, viajar ia ser, tipo, maravilhoso. E ainda ganhar um monte de coisa. Quando eles mandaram a lista, cara, eu assim, botava na calculadora os cálculos. Não, isso aqui, tal. Aí, o que eu peguei foram 2 tripés que eram caros. Peguei 3... cartões de memória de câmera fotográfica, o pessoal sabe que também é caro. Peguei uma luz de LED, peguei aquela luz redondinha, peguei tela verde. Meu filho, eu peguei tanta coisa. Peguei um gravador, esse gravador me ajudou muito, muito mesmo. Ele tá tudo aqui. Eu ganhei pendrive personalizado do YouTube, ganhei tanta coisinha. Aí, mas eu ainda pensava, deve ter algum engano. Aí teve a reunião com os vencedores e eles ainda falando, mantenham o segredo. Eu pensando, eles na verdade estão sequestrando a gente. Aí foi quando eles pediram as minhas medidas. Eu pensei, olha, ainda por cima tá pedindo minhas medidas. Não acreditava de jeito nenhum. Aí minha irmã tirou as minhas medidas e tal, era pra fazer a nossa jaqueta de prêmio. Eu só acreditei que tinha ganhado mesmo, que não era golpe. Que eu não ia ter que chegar no aeroporto e ter que pagar tudo. Foi quando eu consegui passar no check-in, eu tava lá no saguão e fiquei, mano, eles estão pagando tudo mesmo. Não era golpe, não. Aí eu cheguei no Rio de Janeiro, tarde da noite, e encontrei a Dani Noce no hotel. E quando eu cheguei, eu tinha chegado no hotel, né, e falado, olha, tô vindo pelo YouTube, a moça, tá bom. Nisso, a Dani Noce tava do lado, ele virou, ela também. A Dani Noce me olhou, tipo, um par de olho desse tamanho. E eu, moço, você conhece ela? Perguntando pra Dona Inoce, de mim. Você conhece ela e a Dani, tipo, fazendo não com a cabeça. E eu fiquei, eita.
Aí eu fui pro hotel, aí fui dormir e tal. No outro dia, quando a gente foi pro YouTube Space, eu conversei com um dos rapazes do YouTube, né, que trabalham no YouTube, falei, eu encontrei a Dani Nossa. Aí ele, não, era surpresa. A reação dela de querer fugir até a gente era porque ela era surpresa. Mas enfim, aí eles entregaram as coisas, eles disseram que eu fui a pessoa que mais fez a feira, porque eu tinha escolhido um monte de coisa. E a gente teve mentoria com outros youtubers, no caso a Dani Noce, teve a Bianca, que é a Boca Rosa, e a gente pôde passear pelo YouTube Space. É uma pena que ele não exista mais, mas foi bem legal isso. Então, e a gente ganhou também um troféuzinho, o meu tá bem ali atrás de mim, meu troféuzinho. E a diferença é que o meu canal na época tinha 10 mil inscritos. Hoje ele tá com quase 100 mil. Quase 100 mil. Inclusive, aí o pessoal, por favor, se inscrevam, porque eu quero chegar a 100 mil inscritos, tá? Quem ainda não se inscreveu, por favor. Uhum. Aí, na época, quando eu passei, eu pensei, já que assim, eu ganhei um prêmio de verdade, eu vou mudar o nome do meu canal, porque site Arqueologia Egípcia ninguém merece. Aí eu mudei pra Arqueologia Egípcia. Aí, deu tempo deles trocarem a jaqueta, mas o meu troféu tá escrito site Arqueologia Egípcia. Eu até pensei em escrever pro YouTube. Hoje, galera, troca aí, pelo amor de Deus. Aí, foi assim, né? Foi incrível a gente passar aquele tempo no YouTube Space, ver youtubers famosos, porque não teve só quem fez a mentoria, também tiveram outros que passavam por lá e a gente ficava, gente, ali no fulano e tal. Tinha até aquele moço do Porta dos Fundos, que é um grisalho. O Tabet. Isso, ele tava lá, ele tinha passado, eu fiquei, mano, moço do Porta dos Fundos, eita, poxa. Foi bem bacana, foi uma coisa realmente incrível. E pra você foi um marco, assim, de mudança do canal, assim, de ter mais estrutura? Na verdade, eu não trato esse evento em si como um marco, eu trato o final de 2018 como um marco, porque foi quando as coisas começaram a se transformar. Eu não trato o evento, esse momento da premiação em si como um grande marco, porque quando eu voltei pra casa, não mudou nada. Eu continuava a mesma Jamile que gravava no calor, brigando com os vizinhos e tendo que tirar a fralda da minha avó idosa que tava morrendo. Aí eu via os outros dizendo, eu tô ainda no mundo mágico, não sei o que, e eu ficava, putz, eu ainda continuo na merda, cara. Literalmente. Aí foi quando falaram, tem como adiantar pra esse ano a gente ir viajar pra ir pra festa de final de ano do YouTube. Aí adiantaram, só que eu não tinha um puto no bolso, eu não fui. Esse é foda, né, você morar... Não fui, porque não tinha dinheiro. Porque, tipo, como eu falei, a gente tava numa situação financeira que eu não podia simplesmente chegar pra minha mãe, por exemplo, e falar, me empresta aí, passa aí seu cartão, enquanto a gente tava se esforçando pra ter até uma cuidadora da melhor qualidade de vida pra minha avó dentro de casa, né, que ela ainda tava aqui em casa, eu não tava internada. Eu não podia fazer isso, ia ser sacanagem. E eu vi o pessoal postando que tava lá na festa de final de ano do YouTube, postava, a gente tá na festa da firma, e eu olhava, tipo, porra, nem perceberam que eu não fui, cara. Beleza. Eu não tô ressentida com isso, mas eu fiquei, porra, queria ter ido, mas não podia ir porque eu não tinha nem dinheiro pra ir em Salvador. Imagina só sair daqui de Sergipe pra ir pra São Paulo e ainda pagar hotel, não tinha como, porque dessa vez a passagem eu que tinha que pagar, né? É esse recorte social que infelizmente existe no mundo da criação, na internet. Mas tirando isso, foi divertido. Eu tenho todos os equipamentos que eu ganhei ainda comigo. A qualidade do canal, claro, aumentou no sentido de que... Porque, tipo, a minha câmera já não era mais aquela câmerazinha rosa tal, e nem a câmerazinha que eu pegava emprestada da minha irmã toda hora. Agora era uma câmera, uma Canon tal, que eu comprei junto com a minha mãe, que eu juntei o dinheiro da minha bolsa, porque eu fui bolsista no mestrado. Eu juntei o dinheiro que tinha sobrado com ela e tal. Então era assim, o começo do canal era... Inclusive, a minha iluminação, antes de comprar uma iluminação profissional e depois ganhar as coisas do YouTube, eu usava piquete. Sabe aqueles piquetezinhos que você faz com fio, que liga na tomada e põe uma lâmpada? Um soquete. Um soquete? De onde é que eu tirei piquete, gente? É isso que você quer dizer? Piquete é grupo de trabalhadores que só coloca a porta da fábrica. Meu Deus, é soquete. Deve ser soquete. Piquete é manifestação, Gente, e eu pegava a caixa... Você fez lá caseiro, assim, a sua iluminação. Na época, minha mãe casou e o meu padrasto, ele fez pra mim um soquete
E eu pegava a caixa de sapato, fiz um buraco e coloquei papel. Esses papéis que a gente usa em impressora, eu botei lá pra fazer aquela luz mais difusa. Gente, quando eu olho pra trás, eu penso, cara, mano, eu podia ter incendiado a casa. Ah, e tudo em nome da fez ciência. um rebatedor com Isso, um com papel caixa de que você tinha em sapato. casa, assim. Aham. Gente, eu olhando pra trás, eu fico, caraca. E isso ficou no passado, é isso? Essa fase ficou no passado? Sim, ficou no assim. passado. Aí, por isso que eu falo de 2018, porque as coisas começaram a mudar muito naquela época. Aí veio 2019, eu lá ainda trabalhando e tal, e veio o diacho da pandemia 2020, que não, gente, não foi um boom pra mim, como muita gente fala. Ai, nossa, eu morro quando influenciadores falam, a pandemia foi bom pra nossa classe. Tipo, amigo, primeiramente, que classe? Segundo, bom aonde, gente? Eu despiroquei naquela época. E a minha avó morreu naquela época. Eu também não aguento a frase, o lado bom da pandemia. Não teve lado bom. Não teve lado bom. Na época morreu a minha avó materna. Teve uma tia de consideração minha. Uma tia que não era minha tia de sangue, mas era de consideração. Ela também morreu. E, cara, não foi legal. Não foi legal. E eu Mas você realmente... continuou produzindo conteúdo? Sim, mas não com tanta frequência. Eu não tinha saco de produzir. Chamavam toda hora pra fazer live. Eu achava assim, gente, que falta de respeito, sabe? Tipo, que bom que você tá animado pra fazer live. Aquelas lives de Instagram, só de pensar, me dá um gatilho desgraçado, me dá um ódio. Porque o pessoal se animava pra fazer live olhando assim, gente, a minha avó morreu há pouco tempo. E a galera ficava com raiva quando eu falava não. E eu falando assim, gente, eu não tô em condições. Os pais da minha mãe morreram durante a pandemia. Ela perdeu os dois, sabe? E vocês querem que eu vá dar de sorriso em live? Não tô afim. Não foi um momento muito produtivo pra mim, a pandemia. E eu não me arrependo disso, porque tava acontecendo muita coisa. Bom pra quem conseguiu lucrar com isso, né? Fazendo altas lives, mas pra mim, eu não tava com saco. Eu realmente vi muito o lado de algumas pessoas que eu não imaginava que tinham. Que, putz, eu não escondi de todo mundo que a minha avó tinha morrido. Eu falava, e hoje eu tenho essa mania de falar quando eu tô doente ou quando eu perdi alguém, porque as pessoas simplesmente criam uma vida pra você que não existem e começam a fazer cobranças. Então eu prefiro falar, olha, gente, eu não vou fazer isso porque aconteceu isso, ponto. Pra não ficarem enchendo meu saco. Aí no caso dela eu falei, e mesmo assim as pessoas ficavam falando, ai, participa da minha live, vem pro meu podcast, e não sei o que, e não sei o que. E eu ficava, gente, que saco. Na época eu lembro que assim, eu acho que em 2020 a única live que eu lembro de ter feito pro YouTube, por exemplo, foi com os meus amigos do Blablalogia, mas eu falei pro Milho na época, olha Milho, eu tô fazendo com você porque eu confio em você e tal, e ele disse, ai que bom que você considera a gente um local seguro, e tipo, eles foram extremamente empáticos, porque nos bastidores eles sabiam o que tinha acontecido. E o Emílio é um fofo, né? É um querido. Eu odeio ele. Beijo, Emílio. Te amo. Então ele, somos dois, Olha. Toda vez que eu vou na live deles... Porque assim, como eu disse lá no início... Aqui, a sua entrevista é o meu retorno, assim, de tantos nãos que eu andei dando nos últimos tempos. Ah, que bom. É porque, putz, olha assim, não, eu vou aceitar você tá aí. Quando você chegou e falou, não, é pra falar sobre você, eu pensei, é sério que não vai me chamar pra falar de... Mas é verdade que as pirâmides foram construídas pelos ETs? Mas é verdade que a rainha Cleópatra usava esperma na cara? E eu pensei, putz, finalmente alguém vai perguntar da minha pesquisa. Eu vou, sim, eu vou. Com certeza eu vou. Mas tirando isso... eu tô devendo até hoje uma ida para o podcast do Rodrigues, do Obrigatória História, mas com o meu retorno eu vou sim lá. Enfim, tô feliz por estar aqui falando com você e ajudar nesse processo de tirar o trauma. Não, eu também fico muito feliz. Mas eu não posso deixar de perguntar, né? Já estamos chegando ao final da sua entrevista. Só agora entendeu. E o doutorado? Cara... Tá nos planos ainda? Ou você acha que tá mais distante do que já esteve um dia? Ou a sua prioridade é ir pro Egito e não fazer doutorado? Olha, sinceramente,
Eu vi tanta coisa acontecendo nesse tempo de pandemia e recentemente morreu uma pessoa muito querida pra mim também, ou seja, eu perdi muita gente nesse tempo. Assim, é porque, pra quem ainda não entendeu, de 2020 pra cá não é que eu tava fazendo cu doce não, é porque eu estava em um processo de luto muito pesado. Que, por exemplo, morreu algumas pessoas que eu conhecia, só que 3 especificamente, nenhuma delas foi de Covid, mas... Durante esse tempo, morreram 3 pessoas muito importantes pra mim, de outras coisas, e foi difícil passar por esse momento, e eu revi muitas coisas da minha vida. Primeiro que eu queria muito fazer um doutorado, sonhava muito com isso, só que agora, sinceramente, por mais que eu tenha interesse, não é minha prioridade no momento. A minha prioridade agora é entregar meu livro, porque eu fui convidada a escrever um livro sobre a história da África para HarperCollins, para escrever com meu amigo Reinaldo José Lopes. E eu quero focar nisso agora, porque eu empurrei muito, tá muito atrasado esse livro. O que você pode contar sobre o livro? Não posso contar nada. Nada. Somente que somos nós dois, que tá ficando bonitinho, mas não posso falar nada. Que é pela HarperCollins, quer dizer, uma editora chique. Aham, toda vez que eu chego nas livrarias e vejo lá HarperCollins, eu penso, gente, dessa vez eu não achei que era golpe. Confiou no seu taco dessa vez. Não, confiei no Reinaldo, que ele chegou e falou, Márcia, eu tenho aí uma parada pra você. E eu cheguei, pois não, meu querido. E ele disse, então, olha, tem esse projeto aqui X, eu queria que você participasse comigo. E eu fiquei, eu vou só porque é ele, né, dois junto. Tem alguma previsão do livro tá disponível? Eu não vou dar mais previsões, porque... A revista Galileu, ano passado, disse, vai ser no final de 2023. Até hoje eu tô tipo, meu Deus, tá lá escrito que vai ser 2023. Eu, não é não, gente. Mas, gente, por favor, não percam essa esperança. Falta pouco, isso. Mas, gente, olha, eu vou fazer o seguinte, já vou até lançar aqui com exclusividade, tá bom? Não sei quando é que esse programa vai sair, mas já vou lançar aqui com exclusividade, que eu vou preparar alguns vlogs para o Arqueologia pelo Mundo, onde eu vou falar um pouquinho sobre o processo de pesquisa e escrita desse livro, tá? Então se inscrevam lá, então, caso vocês tenham interesse. Se inscreva no Arqueologia pelo Mundo, que é o outro canal... O maior de todos, o que me dá dinheirinhos. Se inscrevam também, viu, no de Egito, porque o de Egito é meu chuchuzinho. É onde a Jamilinha, lá com seus 13 anos de idade, ainda tá sonhando lá, aqui dentro do meu coração escuro e frio, cheio de pó, já vi. Ela ainda tá lá dentro, escondidinha. Sobre o Egito, nossa, ao longo desses anos, todo mundo sempre fez promessas. Mas... uma coisa que eu entendi é que o nosso sonho não é o sonho dos outros. Eu acho que as pessoas não entenderam quão fascinada eu sou com o Egito, que sempre chegam com convites, mas não são convites que se concretizam de verdade. Ultimamente eu recebi 2 convites de 2 empresas de turismo. Eu não vou falar sobre o que é, porque a gente ainda tá conversando. Eu tive que parar justamente porque do ano passado pra cá eu fiquei bem doente, inclusive entrou nessa minha bagunça de fugir de entrevistas, entrou que eu fiquei bem doente. Foi a sua vez também de se cuidar, né? Porque eu desenvolvi uma infecção na garganta e uma semana depois peguei Covid. Ou seja, a minha garganta, a minha voz foi assim, de comes e bebes. É tanto que quem for assistir o documentário do Rodrigues, sobre a história das roupas e tal, vai ver que minha voz tá muito estranha. Porque eu tinha acabado de me recuperar. Me recuperar não, tava na recuperação da infecção na garganta, mas eu não sabia que eu estava com Covid. Então, assim, eu estou falando com uma voz, eu tô engolindo um monte de palavrinha e tal, tá bem triste de olhar. Mas assistam o documentário dele, porque tá bem bonito. Até hoje eu ainda sofro um pouco com isso, é por isso que eu tô falando até um pouquinho mais baixo, porque se eu aumentar a voz, pode ir, vai de comes e bebes. Gente, se vacinem, viu, porque eu tava vacinada quando eu peguei. E depois peguei 2 viroses, olha só que gracinha, mas eu tô fazendo tratamento médico agora. Caramba, Márcia. Pois tô fazendo tratamento médico agora. Eu não sou disso, mas você tá precisando de uma bênção. Não, a minha benção vai ser agora tomar vitaminas, vou fazer o tratamento pro estômago, principalmente. Se cuida. Mas então tem conversas aí sobre uma possível viagem pro Egito? Sim, mas assim, por que eu digo que eu estou ainda naquele momento de conversa? É porque, cara, Ken, assim, vamos lá, tete a tete. Tô aqui há 20 anos sonhando com o Egito. O máximo que eu cheguei perto do Egito foi de uma areia que uma seguidora minha me mandou, areia do Egito. A areia do Saara, é o máximo que eu cheguei perto.
Tu acha mesmo que eu não quero que essa viagem tenha a minha cara? Eu quero ir para lugares específicos, eu quero ir para sentir certas coisas, tipo chegar naquele lugar e falar, foi aqui onde Tutankhamon cresceu, foi aqui onde Akhenaton decidiu. Você não vai lá pra turistar, né, Marcial? De jeito nenhum, eu quero ir lá para receber poeira na cara, chegar ali no Rio Nilo, botar a mão e falar, é molhado. Sabe? Eu quero essas coisas, eu quero dormir em algum hotelzinho, não importa se é uma estrela ou se for uma cabana, em Luxor, de frente para a necrópole tebana. Eu quero ver aquela necrópole, assim, da visão de você chegando no Nilo, acordar e olhar para aquilo e pensar, foi aqui, olha, essa visão era mais ou menos a visão que o rei Amenhotep III teve, eu quero isso. Aí, por isso, outra coisa exclusiva, o curso que eu disse pra você que eu tava escrevendo, na verdade, são 2 cursos sobre Egito Antigo que eu estou escrevendo, porque os lucros eu vou usar pra minha viagem para o Egito. Mesmo se uma empresa se interessar, eu vou usar isso pra comprar equipamentos novos, porque eu tenho equipamentos, mas eles já estão velhinhos. A minha câmera, por exemplo, eu tenho que passar um durex embaixo, eu quero ir com coisa boa, já tá faz um tempinho, Já faz um tempinho, que eu quero captar umas coisas legais e tal. Então, esses cursos, eles ainda não estão no ar. Eu espero que o site esteja no ar na próxima sexta-feira, dia 15 de março. Tá. Por isso que eu não tenho ainda um site para passar para vocês. Mas está aí o aviso, me sigam nas redes sociais caso alguém tenha interesse, e vai ser aquilo. Esse curso é para custear essa viagem que eu quero que tenha a minha cara. Eu não quero estar lá e ter que, tipo, ter um horário para sair e horário para entrar. Isso quem sabe no futuro, mas agora eu quero, tipo, ter 4 horas só mexendo na água do Nilo e falar, é molhada, tem peixe, meu Deus, o sol aqui fica lá no céu, esse tipo de coisa. Eu quero passar 5 horas na frente da máscara mortuária de Tutankhamon e falar, pô, cara, você me meteu numa enrascada da poxa, né? Mas em compensação, deixa like no meu vídeo, meu irmão. Eu quero ir pro Vale dos Reis e passar umas 7 horas lá só pensando, caraca, há 3.000 anos eles vieram aqui, trouxeram o equipamento funerário do Tutankhamon e colocaram lá dentro. Eu quero entrar na tumba de Tutankhamon e pisar e falar, tem chão. Meu Deus. Olhar pra Tutankhamon e falar, olha, é uma múmia. Eu quero gravar conteúdo assim, sabe? Eu não quero que seja mais um conteúdo de olha só essa viagem pro exterior. Eu quero a minha viagem, o meu sonho, tá ligado? Olha, só pra não dizer que não vou ter um site, eu tenho um site pessoal chamado Marcia Jamile, Jamile com 2 L's, né? E é no final, .com.br/Egito Antigo. Eu vou colocar lá alguma coisa. Ele não tá no ar agora, mas já vou deixar essa página aí pra vocês, pra quem quiser acompanhar essa jornada. Você vai conseguir. Eu vou conseguir, eu tô nessa. Você vai conseguir, Marcia. Já que a galera me enrola muito, eu mesma vou fazer isso. Eu vou vender cada cursinho meu suado e vou pra esse Egito, nem que seja de jegue e nadando, de pedalinho ainda, viu? Assim que o curso estiver à venda no ar, você vai me passar o endereço, a gente vai divulgar no Naruhodô, porque você vai pro Egito com a sua cara. Sim, eu quero até filmar ali no meio das mareiras, no escuro, e falar, olha aqui, galera, no Antigo Egito era assim, tá ligado? Porque vai ser incrível. Na minha cabeça isso aqui vai ser muito incrível. Porque, putz, eu entendo aquelas coisas. E é muito chato eu ver os vídeos da pessoa explicando o negócio errado. E eu olho assim, não, gente. Ou então falam, essa tumba aqui, nessa imagem aqui é a deusa tal. E eu olho assim, mas tem umas 30 informações ali que você poderia ter mostrado. Cara, eu sei, se eu fechar os olhos agora, eu sei descrever pra você como entra na Grande Pirâmide até chegar ao sarcófago do rei, tá? Putz, e você acha que eu não quero fazer a viagem do meu jeitinho? Um dia eu viajo tal, com turistas e tal, mas eu quero que seja do meu jeitinho agora. Não só quer, como deve, como eu merece. Eu sou merecedor. E quando você chegar lá, você ainda vai fazer o vídeo falando, eu estou aqui na tumba de Tutankhamon porque eu mereci. Nossa, eu vou fazer muito isso. Então, aí eu tô conversando agora com essas empresas e eu vou passar essa minha visão pra eles. E vamos ver o que rola, mas eu quero que seja dessa forma. Tipo, podem aparecer futuros convites e tal, pra ir com um grupo de turistas e tal. Eu vou amar também ficar papagaiando no ouvido desse povo. Mas no momento, não, eu quero do meu jeitinho, eu quero no meu tempo, porque foram 20 anos que aquela Jamilinha sonhou com o Egito e agora eu quero que seja da minha forma, tá?
Tá certíssima, Márcia. E outra coisa, assim, tirando todas as brincadeirinhas, eu também quero aproveitar essa viagem, porque eu quero, tipo, pesquisar. Claro. Pesquisar em loco, né? Exatamente. Ver as coisas. Putz, ó, eu sei tanto a história do Tutankhamon, que se eu fosse pro Egito, eu queria fazer os passos que ele fez, sabe? E já imaginou sei lá, um vlog enorme, ou então uma série onde eu mostro os passos a passo, porque eu realmente sei cada detalhezinho. Nossa, eu tô começando agora a parecer arrogante, mas é sério, gente. Desde os 13 anos de idade eu sou fascinada com a história dele. Arrogante não, é porque ela é apaixonada mesmo. Eu sou muito apaixonada, gente. E depois dos últimos acontecimentos, eu realmente repensei isso e fiquei, não, gente, já que tá ruim, eu vou. E vou com a ajuda do meu público e tudo bom. E de vocês também, isso viu, se vocês comprarem. É isso daí, Márcia. Conta comigo também com o que você precisar para divulgar coisas, tá? Para emprestar equipamento. Emprestar já é complicado, porque se eu encher de areia, como é que eu vou pagar? Márcia, muito obrigado. Desculpa, eu já ia falar outra coisa que eu ia falar, inclusive, sabe a Nilce do Coisa de Nerd, do Cadê a Chave e tal, eles mostraram uma câmerazinha, ela já foi encher o saco dela. Nilce, como é que essa câmera é assim, em ambientes escuros e úmidos? Eu fiquei, cara, que isso é muito estranho pra fazer pra pessoa, mas aí ela vai dar uma olhadinha nisso aí, porque eu já tô assim, engajada mesmo, de levar uma câmerazinha e falar, gente, tá vendo aqui, isso aqui é um rato do Egito, ó. É um rato, de verdade. Quero fazer essas coisas, sabe? Aí bonito, né? Eu com a perninha meio podre, querendo ir pra dentro do buraco mostrar rato. E falar, vocês sabiam que os antigos egípcios, eles comiam rato? Você só precisa tomar esse cuidado. Minha fisioterapeuta vai ter que separar um horário. Exatamente. Márcia, muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela oportunidade de conhecer você, conhecer sua história, sua batalha. Tá? Tenho certeza que sua viagem para o Egito está muito perto de acontecer. Tá? E você vai ter a viagem com a sua cara, do seu jeito, e vai ter esse conteúdo que você sonhou tanto em ter no seu canal. Aí eu que agradeço, você deixou eu ficar tagarelando por cerca de 1 hora, são poucos que fazem isso, viu? Mas sério, eu agradeço o convite. Quando o convite apareceu, eu pensei, não, já que eu tava me sentindo bem para voltar, eu vou voltar com ele, sim, então vou aceitar. É tanto que quando você disse, eu disse, olha, legal, tal, mas é que meu tempo é quando você disse, não, é pra só falar de você, vou. Tá certo, então, Márcia. Obrigada, viu? Obrigado você. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.